João capítulo 15, versos de número 13. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos amigos. Ilustrações do reino. Hoje quero vos falar sobre lançou a corda para o amigo. O pastor de uma determinada igreja subiu ao púlpito e, antes de pregar a mensagem no culto da noite, fez uma apresentação ligeira de um outro ministro que o visitava. Contou à congregação que se tratava de um de seus amigos de infância mais queridos e desejava que ele dirigisse à igreja uma palavrinha, algo que estivesse em seu coração. Foi assim que o homem, já idoso, levantou-se e começou a falar. Iniciou contando que certa vez um pai, seu filho e um amigo do filho decidiram fazer um passeio de barco na costa do Oceano Pacífico. De repente, uma tempestade fortíssima bloqueou-lhes a possibilidade de voltarem à terra firme. As ondas eram tão altas que mesmo o pai, um marinheiro experiente, não conseguia manter o barco em pé. De modo que este embarcou e os três foram lançados ao mar. Nesse ponto da história, o Senhor fez uma pausa, olhando para dois adolescentes que começavam a mostrar alguns interesse pelo que ele dizia desde o início do culto, dizendo que o pai conseguiu apanhar uma corda enquanto permanecia agarrada ao barco e ali naquela hora teve de tomar uma decisão mais difícil da sua vida. A qual dos dois rapazes deveria jogar a outra ponta da corda? Tinha poucos segundos para decidir, mas sabendo que o seu filho era um seguidor de Cristo Jesus e o amigo dele não. Em grande agonia gritou: "Filho, eu te amo", e jogou a corda na direção do amigo do filho. Enquanto salvava o rapaz, seu filho foi tragado pelas águas bravias do Pacífico para não mais ser encontrado. A essa altura, os dois adolescentes estavam prestando muita atenção naquilo que aquele senhor dizia. O pai disse: ele sabia que o seu filho estaria na eternidade com Jesus. Ele não podia nem pensar em deixar o amigo do seu filho perecer sem conhecer o Salvador. E foi por isso que se dispôs a sacrificar o seu próprio filho para salvar o amigo dele. E lembrou a todos quão maravilhoso é o amor de Deus. Ele fez a mesma coisa para nós. O nosso Pai Celestial sacrificou o seu único filho a fim de que nós pudéssemos ser salvos. Por isso disse o velho Senhor: eu quero incentivá-los a receber a sua oferta de salvação. Ele está jogando a corda da salvação até vocês neste culto. Tendo dito isto, o velhinho sentou-se. Um grande silêncio tomou conta da igreja. Após o culto, os dois adolescentes foram falar com ele. Sem ser indelicado, um deles disse:
Foi boa aquela história que o senhor contou, todavia não acho que o pai tenha sido realista, sacrificou a vida do seu filho, baseado na mera esperança de que seu amigo viesse a tornar-se um cristão. Mas é aí mesmo que está a chave da questão, respondeu o velhinho. Enquanto olhava para a sua Bíblia, já bastante surrada e gasta, levantando os olhos e com um grande sorriso na face, ele disse: de fato não parece muito lógico, mas é verdade. Mas essa história me fez entender um pouquinho o que deve ter significado para o nosso Pai Celestial, o fato de dar o seu único filho por amor de mim. E sabe, nessa história que contei, o pai era eu e o pastor dessa igreja, o amigo do seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra de Jesus aos nossos corações. Reflita, pense. Bom dia, bom dia, bom dia mesmo. Do seu amigo Pastor Kleber Nunes. Queremos o teu nome.